Então, iniciando a sessão de julgamento de sexta-feira, 7 de agosto, período da tarde. O próximo item da pauta do Dr. Matheus. 362. Áudio, doutor. Matheus? 362. Ele estava falando, mas não tá saindo. Ah, tá. Não tá indo, não. Matheus, continua sem áudio. Agora foi, né? Sim, agora sim. Item 362, condomínio do edifício EVA, também se trata de multa por atraso na entrega da GFIP. Contudo, as alegações deste caso aqui são um pouco distintas dos que usualmente tratamos. O contribuinte inconformado com a decisão prolatada, ele interpôs recurso voluntário, alegando que segue a ausência de previsão legal para que o auto de infração seja lavrado pelo SERPRO. A ausência de previsão legal para que o auto de infração seja emitido por processamento eletrônico. A ausência de assinatura do auditor fiscal, auto de infração lavrado em localidade distinta do local de verificação da falta. Processamento eletrônico é permitido apenas para notificação de lançamento e não para auto de infração. Cerceamento do direito de defesa, eis que a decisão não manifestou sobre a ausência de assinatura do delegado da DRF, bem como sobre o fato de a auto de infração ter sido lavado por meios eletrônicos no SERPRO. Conversão do julgamento em diligência para provar que o auto de infração foi emitido pelo SERPRO, Belo Horizonte, e que no campo relativo à assinatura trata-se de um escaneamento de uma assinatura da FRB, bem como esclarecer o motivo pelo qual a postagem do auto de infração ocorreu no CTL Leopoldina e não em um posto dos Correios nas proximidades do SERPRO, Belo Horizonte. Seguidos, os autos foram remetidos a esse conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto. O juízo de admissibilidade do recurso ele é tempestivo, toma conhecimento. Item 2, delimitação do litígio. O presente auto de infração foi lavrado eletronicamente em 18 de 5 de 2017 e é decorrente da multa por atraso na entrega da GFIP, referente às competências 1 a 13 de 2012, conforme pode ser verificado as folhas 2 do processo. Inicialmente, é preciso esclarecer que o sujeito passivo não nega a ocorrência do fato que ensejou o descumprimento da obrigação acessória, qual seja o envio intempestivo da GFIP. Ao contrário, inclusive justifica que, abre aspas, o atraso na entrega da GFIP deu-se por dificuldade na obtenção do CNPJ, fecha aspas. Dessa forma, após o esclarecimento inicial e tendo em vista que o sujeito passivo apenas trouxe questões preliminares em seu recurso, este relator passará a analisar os argumentos apresentados. Preliminares. A primeira, nulidade da decisão de piso, né? O recorrente solicita a nulidade da decisão de piso sobre a alegação de omissão da DRJ no tocante aos seus argumentos. Contudo, eu entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente em sua defesa quando deixou consignado que o auto de infração não seria nulo, pois não teria configurado nenhuma das hipóteses do inciso 2º do artigo 59 do decreto 70.235. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o jogador proferiu decisão motivada, demais o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao desdente da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade de decisão de primeira instância, isso que proferido por autoridade competente está devidamente fundamentado, sendo que a insatisfação do contribuinte sobre os pontos suscitados não tem o condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário a ser objeto de deliberação pelo colegiado de segunda instância. Dessa forma, rejeita preliminar suscitada. Item 3.2, nulidade dos lançamentos por vícios no procedimento fiscal. Conforme narrado, se o recurso sujeito passivo traz as seguintes alegações preliminares e que, no seu entendimento, ocasionaria nulidade do auto de infração em razão de desrespeito ao procedimento fiscal, quais sejam os ausência de previsão legal, aqui eu transcrevo para que o auto de infração seja lavado pelo SERPRO,
para que tenha processamento eletrônico, ausência de assinatura, localidade distinta do local da verificação da falta e conversão de julgamento de diligência. Pois bem, entendo que as alegações do recorrente não merecem prosperar, começar é preciso esclarecer que é totalmente desarrazoada a afirmação do recorrente no sentido de que o auto de infração foi lavrado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, que se trata de empresa pública, criada pela Lei 4.516, de 1 de dezembro de 1965, para a prestação de serviço em tecnologia da informação. Ao contrário do que afirma o recorrente, tem-se que o auto de infração em comento foi lavrado por autoridade competente, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, titular da unidade de jurisdição do sujeito passivo, e não houve preterição do direito de defesa. Apesar de o SERPRO ter como principal cliente a Receita Federal, na informação extraída do site, com ela não se confunde, eis que a Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Economia, sendo responsável pela administração dos tributos de competência da União. Também é descabida a alegação de que não há previsão legal para que o auto de infração seja emitido por processamento eletrônico, eis que os atos e termos processuais possuem expressa previsão legal para serem realizados no formato digital, conforme disciplinado em ato da administração pública, que eu transcrevo do decreto 7235, artigos 2º, 3º e 4º, bem como o decreto 7574, 2º, 3º, 4º e 5º. Dessa forma, não merece amparo a afirmação do recorrente no sentido de que apenas a notificação de lançamento é que poderia ser no formato digital, tratando-se de expediente vedado aos autos de infração. É de se ressaltar que as expressões notificação de lançamento, auto de infração e lançamento são utilizadas inúmeras vezes como expressões equivalentes, em sentido amplo, não havendo diferenciação entre os institutos. Ademais, conforme visto, há expressa previsão legal possibilitando processamento eletrônico de dados no âmbito da administração pública federal. Sobre a alegação de que a assinatura do auditor da fiscal da Receita Federal seria uma mera cópia escaneada, nada mais arrazoado, eis que, no caso do processamento eletrônico de dados obtidos pela repartição fiscal, deve ser considerada a ressalva do parágrafo único do artigo 11 do decreto 7235, que dispensa a posição de assinatura na notificação, assim como na instrução normativa 579. O tocante à alegação de vício na auto de infração por diferentes localidades também não merece prosperar, vez que tanto os auditores fiscais quanto as delegacias regionais de julgamento estão localizados nas diversas regiões do país e suas competências são distribuídas tanto por circunscrição territorial quanto por matéria. É ver o teor das súmulas CARF, números 6, 27 e 102, a qual eu transcrevo aqui abaixo. O artigo 142 do CTN determina a competência da autoridade administrativa para a constituição do crédito tributário, sendo essa autoridade representada pelo auditor fiscal da Receita Federal, conforme preceitua a Lei 10.593, em seu artigo 6º, com redação dada pela Lei 11.457 de 2007. Não se vislumbra na legislação que rege a atuação da Receita Federal do Brasil qualquer limitação territorial na competência dos auditores para atuações em ações fiscais, nem mesmo norma que determine que a instauração fiscal deve ser realizada na unidade mais próxima da sede da empresa. Cabe esclarecer que a divisão da Receita Federal do Brasil em regiões fiscais ou unidades centrais descentralizadas apenas constitui ato de natureza administrativa e por isso instituído mediante ato denominado regimento interno, destinando-se à organização interna dos trabalhos. Dessa forma, entendo que o auto de infração em discussão está em conformidade com os artigos 10 e 11 do decreto 70.235 e não violou o artigo 59 dessa norma. Por sua vez, o artigo 60 da referida norma menciona que as irregularidades em correções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas e resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa ou quando não influírem na solução do litígio. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que a auto de infração só poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar ou nele constar de modo errôneo a descrição dos fatos, enquadramento legal, a consubstanciar a preterição do direito de defesa. Ora, se o recorrente apresentava insegurança quanto à validade do auto de infração emitido em razão da, abre aspas, ausência de assinatura, fecha aspas, deveria ter efetuado devida consulta, tendo em vista que a autoridade administrativa fiscal estava devidamente identificada. Do tocante à obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo, entendo que não demonstrou o recorrente de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. Não há motivos que justificam a reforma da decisão de piso. Não vejo, na hipótese de cerceamento do direito de defesa, o lançamento preencheu os requisitos do artigo 142 do CTN.
Destaco também que incumbe o autor o ônus de comprovar suas alegações, motivo pelo qual não cabe o pedido de conversão do julgamento de diligência, que além de ser desnecessário, tendo em vista que o resultado da prova que se pretende obter é indiferente para a resolução da controvérsia posta, o presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser julgado, dispensando ainda a produção de prova pericial técnica por não depender de maiores conhecimentos científicos. Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso de análise entrega fora do prazo de EFI, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal na fase impugnatória, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória. Nesse desiderado, destaca a conversão de julgamento em diligência não serve para suprir ônus que pertence ao contribuinte. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para negar provimento. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Raíde. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. 363. Bom, item 363, Real Flores Araçatuba Limitada ME. Também trata-se de multa por atraso na entrega da GFIP. A DRJ considerou a impugnação improcedente e o contribuinte repisou suas alegações em grande parte de piso. Seria ocorrência de denúncia espontânea. Preliminar. Juiz de admissibilidade. O recurso é tempestivo, portanto, toma conhecimento. Preliminar. Recorrente apresenta nova argumentação em seu recurso, alegando que em nenhum momento no decorrer dos meses do exercício de 2010, abrangido pela audifração, foi intimado a prestar os esclarecimentos. Aqui esclareço que, além de se tratar de matéria já preclusa, o artigo 32A não exige, cita a súmula CAF 46, não vejo nulidade nas hipóteses dos autos, afasta preliminar a arguida. O tocante ao mérito, faço aqui um breve esclarecimento acerca da legislação e sobre a possibilidade de denúncia espontânea, transcreva a súmula CAF número 49, bem como sobre a anistia, introduzida pela Lei 13.097, visando que não se trata da hipótese dos autos, pois a audifração denota que houve fato gerador das contribuições. Ademais, a recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para entrega. No que refere-se ao projeto de lei, ainda não foi convertido. Também não há que se falar em alteração do critério jurídico pelo artigo 146 do CTN. Sobre a inconstitucionalidade da multa, cito a súmula CAF número 2. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento. Uhum. Só tem um parágrafo aí que você fala em houve fato gerador. Lembra aquela discussão? Se não houve fato gerador, houve. Então, eu coloquei que houve. Sim, mas ficou parecendo que é porque se não tivesse, você teria outro entendimento. Entendeu? Não, eu coloquei ou, sim, aqui todos esses eu estou ajustando, né? Eu estou colocando antes de colocar os requisitos 3 e 4. Então, eu coloco os requisitos 1 e 2 e coloco ou. Eu já fiz essa alteração. Cléberson. Acompanho o relator para negar provimento. Acompanho. Por unanimidade, então, negar provimento. O próximo, 364. Item 364. Só esclarecendo que é rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. Item 364. Ita Têxtil Indústria Têxtil Limitada. Também se trata de multa por atraso da entrega da GFIP. O contribuinte no recurso, ele alega que
inúmeras situações, erro no número do processo, incompetência da DRJ para o processamento do auto de fração, isso que se trata de empresa localizada em Itabirito, nulidade da decisão de piso, que utilizou fundamentação estranha ao arguido na impugnação, envio tempestivo da GFIP, sendo que houve apenas uma retificação em 18/9, situação que não seja a multa aplicada. Aqui, presidente, também vislumbra a mesma situação de alguns processos que analisamos anteriormente, que a DRJ, de fato, não analisou a alegação de que haveria o envio tempestivo da GFIP. Aqui nos autos ele junta o protocolo de envio dos arquivos da conectividade social, que atestaria o recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal. Então, também neste, estou anulando a decisão da DRJ para que seja proferida uma nova. Cleberson. Desculpe, doutor Matheus, esse é igual ao último? Não. Aqueles que Não. apresentam a GFIP. Não, ao último da mesma natureza que nós julgamos? Esse, ele alegou, a DRJ não analisou esse fato, e aí ele pede no recurso, além de trazer outros argumentos, ele suscita a nulidade da decisão do DRJ, que não teria analisado essa situação. Ah, tá. Então é dos primeiros, né? Isso. Dos primeiros. Então, eu acompanho para declarar para retorno, né? Na primeira instância. Pinheiro. Acompanho. Para anular a decisão. Acompanho. Então, por unanimidade, retorno dos autos da primeira instância para proferir novo acordo, novo julgamento. 365. Item 365, Pascoal Duarte Limitada. Esse aqui, eu também me deparei com a mesma situação do processo anterior. O contribuinte alega que não se trata de uma denúncia espontânea, mas de envio tempestivo da GFIP, sendo que houve apenas uma retificação, situação que não ensejaria a multa aplicada. Aqui ele juntou o protocolo de envio de arquivos conectividade social, de pessoa jurídica diversa, talvez por engano, mas ele também traz aqui uma GFIP de controle, aqui eu cito o número da GFIP de controle e o número do arquivo, que a princípio atestaria essa transmissão. Mas este fato, ele não foi, essa prova dos autos, ela não foi analisada pelo DRJ. Então aqui eu também estou decidindo por anular o acórdão proferido pela DRJ. Cleberson. Acompanho o relator. Acompanho. Então, por unanimidade, mesmo resultado anterior, anular o acordo da DRJ. O próximo. Próximo, só um minutinho. O próximo é o item 366, Gazelle Indústria. E comércio de elétrico-eletrônicos. Elétrico-eletrônicos. Limitada. Item 366. Também se trata aqui de multa por atraso na entrega. Alguém caiu. Só um minuto. Acho que foi o André. Do Rodrigo. Foi São Paulo. São Paulo. O André e Rodrigo. Sim. Só um minuto.
Prontos? Pode continuar. Bom, então eu estou no item 366, Gazelle Indústria e Comércio de Eletrônicos Limitada. Esse aqui também se trata de multa por atraso na entrega da GFIP. As alegações recursais foram falta de intimação prévia, denúncia espontânea, tempestividade na entrega da primeira GFIP, qual foi desconsiderada, efeito confiscatório, desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na multa aplicada, redução da multa, 38B da Lei Complementar 123, anistia de débitos de multas da GFIP, conforme disposto em projeto de lei já aprovado pelo Senado. Juiz de admissibilidade, o recurso é tempestivo, tomo conhecimento preliminar sobre ausência de intimação prévia, discorro que ela é necessária, cito a súmula CAF 46, não há nulidade nas hipóteses dos autos. Sobre o mérito, transcrevo a legislação. Sobre os argumentos de ocorrência de falhas no sistema de envios da GFIP, sendo que foi entregue GFIP original no prazo e que não foi considerada, tem-se que, conforme consulta aos sistemas institucionais efetuados pela DRJ, a única GFIP constante no sistema como enviada referente à competência 13 é aquela que serviu de base para a autuação, não fazendo prova contribuinte que houve o envio de outra GFIP ou tentativa de envio tempestivamente e por um erro do sistema não foi possível tal transmissão ou recepção, não tendo juntado aos autos nenhuma tela contendo erros nesse sentido, por exemplo, que pudessem embasar suas alegações. Esclareço que a obrigação principal não se confunde com obrigação acessória. Sobre a denúncia espontânea, transcreva a súmula CAF 49 sobre sua impossibilidade. Afasto também a aplicação do artigo 38B da Lei Complementar 123 de 2006, eis que não houve pagamento da multa no prazo de 30 dias. Sobre a anistia das multas, não se trata das hipóteses dos autos, pois o auto de infração denota que houve fato gerador das contribuições, sendo que o lançamento ocorreu após a publicação da lei. A recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para entrega. O projeto de lei, como não foi convertido em lei, não possui vigência e validade. Sobre inconstitucionalidade e legalidade, súmula CAF 2. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe provimento. Eles são tão iguais, 366, isso. Ok. É engraçado que todo mundo alega as mesmas coisas, né? Eu tenho uma ideia do que pode ter sido, é que existem artigos na internet com teses para GFIP, e aí esses argumentos são reproduzidos. Uhum. Tá, Cleverson. Acompanho o voto do relator. Acompanho o voto. Acompanho. Então, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento. 367. Inviolável, Alta Floresta, Alarmes, Limitada. Item 367. Também se trata de multa por atraso na entrega da GFIP. As alegações recursais contribuinte foram falta de intimação prévia, denúncias espontâneas, obrigações acessórias só podem ser criadas por lei complementar, e sendo o artigo 32A da Lei 8.212 uma lei ordinária, o dispositivo seria inconstitucional, e dever de administração pública anular atos inválidos. Passo ao exame, juiz de admissibilidade, recurso é tempestivo, tomo conhecimento, elegibilidade contra suspensa. Do pedido de intimação pessoal dos patronos, não cabe pedido, a súmula CAF 110. Preliminares, não é necessária a intimação prévia do artigo 32A, cito aqui a súmula CAF 46, não há nulidade nas hipóteses dos autos, não merece guarida alegação de violação dos dispositivos legais, além de se tratar de alegação genérica, o lançamento cumpriu o previsto no artigo 142 do CTN. Então, estou afastando as preliminares arguidas. No mérito, também faço aqui o esclarecimento acerca da legislação. O eventual pagamento da obrigação principal inexistente de prejuízo não afasta a aplicação da multa. Não há que se falar em absorção da obrigação acessória pela obrigação tributária principal. Não se aplica denúncia espontânea, cito a súmula CAF 49.
Não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância. A obrigação de que a multa é inconstitucional, súmula CARF número 2, a propósito, nos termos dos artigos 103 e 96 do CTN, as obrigações acessórias são decorrentes da legislação tributária, não havendo obrigatoriedade que as mesmas sejam veiculadas por lei complementar. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, rejeitar as preliminares, negar provimento. Próximo. Item 368. 68. LG Santos Auditores e Associados. Também se trata de multa por atraso na entrega da GFIP. Os argumentos são denúncia espontânea, irregularidade da autifração, eis que o físico não esclarece o período correto, alteração do critério jurídico, vedação ao confisco, desproporcionalidade e ausência de razoabilidade da multa aplicada, ausência de intimação prévia, absorção da obrigação acessória pela obrigação tributária principal, tendo visto que o tributo já foi recorrido. Juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo, tomo conhecimento. Preliminares, afasta aqui a alegação de necessidade de intimação prévia, né? Não há essa previsão no artigo 32A, cito a súmula CARF 46. O lançamento ele cumpriu os requisitos estabelecidos pelo decreto 70.235. Ao contrário do que alega o recorrente, verifique que houve expressa menção das competências autuadas por parte da fiscalização tributária, sendo que o próprio contribuinte, em seu recurso, demonstra saber quais as competências são objeto do presente lançamento. Foi respeitado o artigo 142 do CTN, motivo pelo qual eu afasto as preliminares arguidas. Passando ao mérito, faço aqui um esclarecimento acerca da legislação. Não há que se falar em absorção da obrigação acessória pela obrigação principal, são obrigações distintas. Sobre a denúncia espontânea, afasto sua possibilidade em razão da súmula CARF 49. Sobre a alteração do critério jurídico, artigo 146 do CTN, também afasto a alegação, eis que se tem, no caso, é uma alteração legislativa e não de critério jurídico. Não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida. Sobre a confiscatoriedade da multa, cito a súmula CARF número 2. Então, estou conhecendo do recurso para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Com o relator. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento. Retomando aí os itens da pauta que ficaram com vista de mesa, no item 100, eu refiz o meu voto, ele está ali, ajustei, na verdade. Item 100 não, item 99. Eu alterei um pouco, mas eu vou manter o resultado. Então, eu falo lá que em que pesa a lei, está aí na pasta T, o STF participou do entendimento, né, cita a súmula 310, fala do parecer 2600/2008, e seria um trecho que fala que consta do referido parecer, o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no âmbito do STJ, que o auxílio crédito não integra o salário de contribuição, base de cálculo da contribuição previdenciária, e constitui-se uma indenização pelo fato da empresa não manter em funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento. Então, esse é o entendimento. E o caráter... Bom, a matéria foi simulada na súmula 64, cito o parecer 3 de 2011 da PGFN, que também dispensa de recorrer. Sobre a matéria, eu cito o acordo 2402 de 2013, da relatoria do conselheiro Ronaldo, onde ele fala que não se verifica a necessidade da comprovação do pagamento. Eu pesquisei esse acordo e vi que não teve recurso especial por parte da Procuradoria, quer dizer, teve recurso especial, mas para outras verbas, para essa não. Então, eu digo que no presente caso, a mesma situação se verifica, os valores foram considerados como fato gerador apenas pela não comprovação das despesas pelos empregados. De acordo com a decisão da STJ e pareceres PGFN citados, a comprovação da despesa restou mitigada em face do caráter indenizatório da verba, pelo fato da empresa não manter em funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento para atender aos filhos empregados até 5 anos de idade.
E o Matheus até colocou aí para a gente, tal entendimento também foi esposado no acordo 9202002995, no qual se discutia a necessidade de comprovação dos gastos. E aí ele não foi sequer conhecido o RESP da Procuradoria. E aí eu cito a ementa desse acórdão aí. Então, sendo assim, o meu entendimento é que busquei os acordos da época até para poder ver o que foi a discussão mesmo da época, como isso aqui é uma coisa muito antiga, e ao que me pareceu, a súmula teve origem porque entendeu-se que para as crianças, a época até 6 anos e depois adequando até 5 anos, o fato da empresa não possuir o espaço, né, para a creche dos filhos dos empregados, ela pagaria, isso virou verba indenizatória, independentemente da comprovação. Esse é o meu entendimento. E o recurso especial nesse 9202 aí não foi entendido, não foi admitido, tratava da questão da comprovação de gasto, e ele não foi admitido por causa da súmula CARF. E aí eu submeto a votação. Essa nova minuta está lá no quê? Tá no T. Ué. Se vocês olharem esse acórdão, 9202002995, vocês vão ver que a controvérsia era exatamente essa. Ele é de 7 de novembro de 2013. Então, eu acho que foi esse o fundamento da súmula mesmo. E estavam presentes nessa votação aí desse colegiado a Maria Helena, né, Marcelo Oliveira, Luiz Eduardo Oliveira Santos. Eu tenho quase certeza, presidente, Sim. que eles não tinham conhecimento da posição da PGFN posterior, né? Mas só sabendo, teria que ver realmente o recurso especial, talvez, no recurso especial que foi parecer posterior, né? Eu não sei o senhor, Dr. Cleberson, mas eu gostaria de vistas. Não, eu evoluí no seguinte sentido, doutor Pinheiro, até agora. A súmula teve origem teve como base os 5 paradigmas, e daqueles 5, verifica que alguns enfrentavam a questão da comprovação da despesa, outros não. Os que não enfrentavam, eles se baseavam exatamente no parecer
da PGFN e do ato declaratório, e deram a interpretação, então, que seria teria o caráter indenizatório independentemente das despesas. Deveria, no meu modo de entender, a redação da súmula estar explícita sobre isso. Como eu até dei exemplos de outras súmulas que têm uma redação, um enfoque mais apropriado sobre aquele ponto que é controvertido, pode deixar dúvida e se aborda. Posterior, então, essa interpretação inicial, até do parecer da PGFN e do que seria o entendimento do STJ, a Receita provocou a PGFN e, algum tempo depois, 3 anos, né, ou 2 anos, a PGFN se manifestou dizendo, não, essa despesa seria algo, essa autocomprovação de despesa seria algo relevante. Seria aquele motivo, né, outro fundamento para não se vincular ao posicionamento do STJ, até porque o STJ, em momento algum, se manifestou. Se alterou o ato declaratório, com base num outro parecer, em 2011, que é esse aqui, o 13, né? Que a doutora Miriam cita. Mantém-se a questão de exista outro fundamento relevante, entendeu-se que não precisaria mudar. E, no mais, acho que alterou apenas a idade para 5 anos aqui, né? No ato declaratório 13. E com ele surgiu, então, já que tinha esse parecer, que eu acho que é o 466, não é isso, doutor Pinheiro? 466, né? Sim, mas eu não tive ainda a 2010. Eu não tive ainda a oportunidade de ler esse parecer. Eu gostaria de ler. Não, eu só estou explicando o meu ponto de vista. Quando sim. chegar no seu momento, só pode pedir a Aí o 466. Então, ele foi bem claro. E aí, agora, em 2018, teve a solução de consulta. Nós sabemos que tem a orientação da própria área de fiscalização, da Receita, no sentido de que deve ser exigida a comprovação de despesa. E que a Receita não estaria vinculada. Quer dizer, a vinculação da Receita está limitada, está limitada, digamos assim, à questão do caráter indenizatório, mas não da exigência da comprovação de despesa. Então, ela pode exigir a comprovação de despesa e, uma vez não exigida, ela tem respaldo para lançar o crédito tributário sem que, com isso, ela esteja desobedecendo o ato declaratório da PGFN. É isso, em suma, que a Receita diz. E a solução de consulta, que eu não me recordo agora o número, né, que eu falei, 155, acho que é, de 2018. 152. 152, obrigado. Então, essa é a ideia. A solução de consulta diz, olha, a fiscalização não vai desobedecer o parecer assinado pelo ministro, o ato declaratório, que é vinculante, se ela exigir as despesas, a comprovação das despesas, e não houver essa comprovação. Essa é a ideia. Então, tem esse ponto de vista da Receita, o ponto de vista... Tem a súmula que eu entendo, que ela é nebulosa, essa súmula, do CAF, e eu gostaria de saber qual seria realmente a posição. Para isso, teria que ver o recurso especial da PGFN, se na época foi falado isso, né? Se o posicionamento seria o mesmo com esse ponto de vista da PGFN em relação à interpretação do ato declaratório e do parecer. Só uma observação, Cléber, eu busquei outras decisões posteriores a 2010, 2011, para ver como é que ficava, e essas decisões que eu busquei são de 2013. Então, já existia esse ato, essa solução de consulta, a solução de consulta não é de 2018, mas já existia a 466 de 2010, da PGFN.
Uma coisa é existir, outra coisa é ter sido objeto de análise, né? Certo. Não, só... Isso aí eu entendi também, presidente. Tá? A questão é ser objeto de análise. Aí pode ser até que tenha sido analisado realmente. Então, só que tem também um recurso repetitivo do STJ, né? Que é o recurso repetitivo é o 1.146.772 do Distrito Federal. Uhum. Ele foi julgado submetido ao regime do antigo 543-C do Código de Processo Civil. Ele é de 2009, inclusive. Né? E nesse tempo porque teve o ato declaratório 2008, né? Parecer 2008, não tinha essa vinculação aos repetitivos, né? Que surgiu só depois, lá em... Não me lembro quando surgiu, se foi 2014, que mudou a lei 10.522. E lendo esse repetitivo aqui, ele realmente ele não está fazendo ele não está condicionando a essa comprovação de despesa, não. Ele tem seu caráter indenizatório. Ele diz que é um caráter indenizatório, um ressarcimento. Por não ter o espaço, eu li isso também. Me parece que esse é o entendimento do STJ, ainda que não diga expressamente, assim, ainda não encontrei um vinculante ou de maneira reiterada que dissesse, independentemente da comprovação da despesa. Isso é irrelevante. Me parece, então, que o raciocínio que deve ser feito nesse caso é semelhante à súmula 87 do CARF. Claro que ela trata de outro assunto, mas a ideia me parece que é essa. Qual que é a súmula 87? O imposto de renda não incide sobre as horas recebidas regularmente por parlamentares a título de auxílio gabinete e hospedagem, salvo, exceto, quando a fiscalização apura a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à atividade legislativa. Então, me parece, se a fiscalização comprova que, na verdade, esse ressarcimento, ele não é ressarcimento, ele está sob um simulacro ou uma outra roupagem, aí sim, trazendo essa acusação, poderia levantá-lo. Mas somente nesse caso. O que não foi o caso. O que não foi o caso. O que não foi o caso. Então, eu assim, tem seu raciocínio, presidente, mas o meu raciocínio é um pouco... Ele adere a alguns pontos seus, mas outros não. Mas que chegam à mesma conclusão. E eu sigo também esse recurso repetitivo, né? O 11.46772. Isso, Distrito Federal. Uhum. Eu vi ele também, eu só resolvi... Eu tentei explicar mais ou menos assim, tentei construir aqui um discurso, né, sobre esse raciocínio, porque eu vejo a súmula, o enunciado, ela poderia ser mais claro, e principalmente pelos precedentes, pelos paradigmas da súmula, os precedentes, que eles... Dois lá, eles não abordam essa questão da despesa, simplesmente seguem porque tem um parecer da PGF, aprovado pelo ministro, o entendimento da PGFN. E pelo que eu entendi, há várias decisões que simplesmente disseram, olha, a própria PGFN já reconhece. Mas depois, posteriormente, a própria PGFN diz que não é bem assim. Uhum, né? Então, isso aí me causa certo cautela nessa aplicação dessa súmula e até o que teriam sido realmente o pensamento de todos, se o ponto de vista da PGFN tivesse claramente esclarecido à época. Mas, sob a visão do STJ, e principalmente porque aí há um repetitivo, me parece que essa exigência por si só não seria cabida, a menos nesse raciocínio que eu tentei fazer aqui para analogia, como um exemplo, da súmula 87. A fiscalização, ela realmente não pode ficar
de mãos amarradas, de querer saber se realmente isso tem um caráter indenizatório, é um ressarcimento. Ela pode, em função do caso concreto, ela aprofundar a investigação, mas aí a motivação não é simplesmente a falta de comprovação. Eu fico até pensando, né, presidente, essa comprovação ficaria bastante trabalhosa para a empresa, né? Ela teria que pedir a cópia da matrícula da criança na creche. Teria que levar todo mês o comprovante de que pagou a creche. É, pagamento, né? Uhum. Pagamento. E aí, no caso, está se pensando numa creche, mas se por acaso ela contratasse uma pessoa para ficar com a criança... Não, aí já é babá, tem que assinar a carteira. Aí já seria babá. Tá. Então teria que ser uma empresa. Aí é reembolso babá, é outra história. Verdade, tem um imposto babá. Tem um requisito até, o auxílio babá, né, reembolso babá, tem um requisito até que é essa da carteira, né? Da carteira. E está limitado a um salário mínimo. Teria que ser, então, só apresentar essa comprovação do pagamento. De qualquer maneira, é um ônus para a empresa esse controle, né? Uhum. Mas, assim, eu vou encaminhar meu voto nesse sentido, presidente. Eu só estou em dúvida aqui se eu lhe acompanho para as conclusões ou não. Porque os meus Se você quiser, eu posso incluir o resto, porque eu li ele também, o 11.46772, e afirmar que a gente tem que obedecer porque é recurso repetitivo. É um recurso repetitivo, E ele não está fazendo essa restrição, né? Restrição, né? Aqui, depois que eu cito a súmula, antes de eu entrar no parecer da PGFN, eu vou citar o RESP. Tá? E nesse caso a fiscalização não comprova o desvio, né, de finalidade não, da verba. Não, é só não comprovação da despesa. Porque eu acho, né, doutor Matheus, que se tivesse desvio, na mesma linha da súmula 87, por exemplo, eu acho que está totalmente legitimada a fiscalização a autuar, né? Não há problema nenhum. Porém, em outros casos, não seria essa a ideia. Ou seja, a ideia é a seguinte, a presunção é de que é uma indenização. Uhum. A presunção é essa, e cabe à fiscalização desconstituir essa presunção. Me parece que seria, pelos elementos que temos até o momento, assim teria tratado o STJ, né? Esse recurso, só finalizando já, esse recurso, o repetitivo, eu não sei se já chegaram a ler, ele tem aqui, no relatório do repetitivo, ele diz assim, porque quem é o recorrente? A Fazenda Nacional, né? Kleber, se eu preciso fazer um intervalo rápido. Como é que é o nome do nosso... Como é que é o nome do nosso... É o doutor Boto, né? O Boto, foi ele. Foi ele, né? Foi ele, ele que foi advogado. Tem que ver. Agora que eu vi o nome dele, ele saberia responder tudo isso. Ele podia estar aí. Só para terminar aqui, diz assim, então a Fazenda diz que ela alega afronta e defende que é possível a incidência da contribuição previdenciária independentemente da comprovação das despesas realizadas. Mas depois não se toca mais nisso, mas só no relatório seria um argumento da Fazenda aqui, que eu estou lendo. A Fazenda teria dito. Então, é possível a incidência independentemente da comprovação das despesas realizadas. Então, para a Fazenda... É por causa da lei da época. O contexto era outro. Era outro, né? Uhum. Isso também... Bom, mas é isso. Então, qual o seu voto? Não, só fazendo eu vou acrescentar esse acréscimo, né? Acréscimo do repetitivo e poder fazer uma ressalva, então, que o repetitivo ele não faz nenhuma ressalva, né? Uhum. Não se faz nenhuma ressalva, a interpretação tem que ser dada essa, né? Uhum. Mas olha, eu concluo que restou mitigada
em face caráter indenizatório, a comprovação da despesa, estou mitigada. Eu concluo isso. Porque, para mim, o STF entendeu que é indenizatório por STJ. não... O STJ, desculpa. Entendeu que era indenizatório porque a empresa não mantém em funcionamento uma creche em seu estabelecimento. Então, ou a empresa mantém, ou então ela vai pagar a indenização para a mãe, independentemente se a mãe vai ou não matricular a criança numa creche. Entendeu? Esse é meu entendimento. Diante disso Isso, tudo aí. mas isso não impede que a fiscalização comprove que há um desvio. Não, sem dúvida. Entendo perfeitamente isso. Se ela falar, está pagando a título de auxílio creche, mas na verdade é hora extra, entendeu? Aí não. Aí é salário. Caberia a Mas fiscalização comprovar. Né, do jeito que está nos autos, que foi só por falta de comprovação da despesa, para mim, não dá. Entendeu? Isso, eu estou tá. dizendo, reforçando a minha conclusão, Cleberson, para você avaliar se você vai votar pelas conclusões ou se vai votar comigo. Não, tá, eu acompanho. Acompanhou? Acompanho. Matheus, Pinheiro. Eu quero visto. Tem mais 2 outros autos de infração correlatos a esse. Vão todos. Então, vistas para o conselheiro... José Luiz Pinheiro. Transformada em vista coletiva. A relatora votou por dar provimento ao recurso, acompanhada pelos conselheiros Cleberson e Matheus. Eu vou fazer uma interrupção e voltamos em 10 minutos, tá ok? 5 minutos, 10 minutos. Vamos parar a gravação, Ana?